Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 21/5, do volume 11, trecho 73. A humanidade de Jesus é limitada, enquanto sua vontade é interminável. Continuando meu habitual estado, me lamentava com Jesus, porque não vinha ainda. E vindo, me disse: Minha filha, minha vontade esconde em si a minha própria humanidade. Eis porque te falando de minha vontade, alguma vez te escondo minha humanidade e te sentes rodeada de luz. Ouve a voz e não me vês, porque minha vontade a absorve em si, pois esta tem seus limites, enquanto minha vontade é eterna e sem limites. Então é incrível isso aqui porque a gente quando vai, porque a gente também não vê Jesus, né? E trazendo assim pra gente, né? A gente não vê Jesus, Jesus em si, né? Assim, fisicamente ali, visivelmente, né? Mas a gente vê, é incrível porque ele falando assim, quando ele fala assim, ó, que eis porque te falando de minha vontade, alguma vez te escondo minha humanidade, te sentes rodeada de luz. Então é assim que a gente se sente rodeada de luz, né? Por toda parte, né? Em todas as coisas a gente vê luz. É incrível, né? Porque a gente, né, diz, quando a gente vê, né, os acontecimentos, principalmente assim, né? Os acontecimentos, a gente vê, olha, a divina vontade, ali é a divina vontade, né? A gente sabe que é Jesus ali, né? A gente sabe que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, agindo ali, né? A, as três pessoas da Santíssima Trindade, né? A gente sabe, mas assim, a gente não se refere, né? É, aos acontecimentos, a gente fala muito de divina vontade. A gente só vê mais assim o ato, né, o ato de Deus, né? Então, a vontade de Deus nas coisas, né? A gente sabe que é eles, né? Mas a gente se refere a tudo, tudo a gente olha, é a divina vontade, né? Que tudo é a vontade divina, é a vontade divina. A gente vê, né? O ato em ação, né? De Deus é, diante dos acontecimentos, situações, né? A gente vê a vontade dele em ação, né? Em tudo aqui nas meditações a gente vê a vontade dele, né? O ato dele ali, a vontade dele em ação, nos acontecimentos, em tudo, né? Então assim é tão assim imensa, a luz é tão assim interminável, né? E a vontade divina é tão imensa, imensa e tão grande que é como Jesus está falando, que ela esconde até a sua própria humanidade, né? Esconde. E a gente só vê mesmo em todas as coisas a luz de Deus, a vontade de Deus em todas as coisas, né? Porque supera, é como ele está falando aqui, que a humanidade dele, ela, aqui ó, quando ele esteve na Terra, ele falando, de fato, a minha humanidade, estando na Terra, não ocupou todos os lugares. Então, assim, né, a humanidade, ela tem limitações, né, assim como Jesus teve as limitações, né, da natureza humana, ali, da humanidade dele, né, e a gente tem essas limitações também. Então, a nossa humanidade, ela tem limitações, né, assim como ele também. Quando ele esteve na Terra, então ele viveu nas limitações do tempo. Ele viveu naquele tempo, né? E ele não poderia ocupar todos os lugares da humanidade dele, né? A humanidade dele, a, exteriormente, o ato que ele fazia assim, assim, tá fazendo aquele ato, né? É um ato só ali. Ele estava fazendo um ato e depois, né? Quando terminava aquele ato e aí ele tinha e iniciava um outro ato. Então, exteriormente era isso. Tinha limitações. Então, ela não conseguiu ocupar todos os espaços, né? A humanidade de Jesus não ocupa porque a nossa humanidade tem limitações, né? Então ele não ocupou, né, todos os espaços, todos os tempos, né? As circunstâncias, teve limitações, né? E é isso, a nossa natureza humana, ela tem limitações, né? Mas a vontade divina não. Então, enquanto a humanidade, né, de Jesus, e assim como a nossa também, a gente vai ser também como ele, né, a gente tem essas limitações da nossa humanidade, a vontade de Deus não tem.
Então, naquele ato que é limitado, que a gente está fazendo, vamos dizer assim, né? Exteriormente parece ser limitado, né? Diante de um acontecimento, um ato que a gente está fazendo, um ato de, sei, de varrer uma casa, né? É limitado, tá ali. A gente não consegue ocupar todos os espaços da nossa casa de uma vez só, né? Limpando ali naquele ato, não tem como, né? Então tem as limitações humanas, né? E a gente não alcança todos os tempos, né? Assim, o tempo que a gente vai viver todos os tempos, vou logo varrer e alcançar todos os tempos. Não tem, a nossa humanidade é limitada. Mas enquanto a gente está fazendo aquele ato de varrer, né? A vontade divina que está naquele ato, né? Que está naquele ato, a vontade divina, ela sim, ela vai, né? Ela está dizendo aqui, ela supera, né? E esconde essas limitações, né? Então ela vai além, ela não tem limites. Então e nesse ato que a gente está fazendo, né? Ela vai alcançar todos os lugares, vai alcançar, né, todas as almas, todos os tempos, alcança, né? Então assim não tem limites, né? Ela alcança, assim como Jesus, os atos que ele fazia, né? Ele tinha todas as almas presentes, né? E ele ali fazia cada ato em nome de todos, né? Do passado, presente, futuro, abraçava todos. Ele estava em toda parte, né? Enquanto a humanidade ele estava ali, naquele ato que ele está fazendo, um exemplo que eu dei aqui do varrer, vamos pensar assim que Jesus estava varrendo, né? A carpintaria, vamos pensar assim. Mas a divina vontade que estava naquele ato, ela estava assim alcançando todas as almas que iam fazer naquele ato de varrer, né? Então ele estava divisando os atos de todas as criaturas. Então ele alcançou todos, né? Não tinha limites, é passado, presente e futuro. Alcançou todas as circunstâncias naquele ato que ele estava fazendo de varrer a carpintaria. Então, assim, meu Deus, a divina vontade é incrível, né? E a gente, assim, trazendo para a nossa vida, é desse jeito também. E é incrível que a gente não vê Jesus, a gente realmente não vê, né? Como a Luísa ainda via, né? E ela reclamar que às vezes Jesus não vinha, como ela está dizendo aqui, se lamentando, porque Jesus não vinha. Ela não via ele, né? Mas só que ele estava presente. Ele estava, né, ali dentro dela, morava, né, na alma dela, morando dentro dela, dentro dela. Então ele estava sempre dizendo, ó, eu estou aqui, Luísa, eu estou aqui, eu nunca te deixo, né? Então, é incrível que quando Jesus vai falar, que como ele está dizendo aqui, quando eu estou falando da minha vontade, a divina vontade ela me esconde. E é isso mesmo, que quando a gente vai ler as meditações aqui, a gente fica vendo a vontade divina, a vontade dele, né? O que ele quer, o para quê, o que ele quer nos dizer, né? A gente fica ali de olho na luz da divina vontade, a gente fica vendo a luz no trecho, a luz nas meditações, né? As luzes do grupo, a luz, né? No cerquinho da divina vontade, a luz nos acontecimentos, a luz no sofrimento, a luz na cruz. A gente só vê luz, então você só vê a divina vontade, né? Então a gente fica olhando ali mesmo o ato, né? O ato divino em ação, né? Em todas as circunstâncias que não tem limites. É muito incrível, né? E aí é isso que ele está falando. Aí ele vai dizer aqui, ó, todos os tempos e todas as circunstâncias. E aonde ela não pôde chegar, né, a humanidade dele, suplantou e chegou à minha vontade, né? Então assim, superou, né? Suplantou é superar, né? Superou e superou essas limitações, né? Ela não teve limitações, superou essas limitações da humanidade dele, a minha vontade, né, interminável. E quando encontro as almas que em tudo vivem do meu querer, suplantam a minha humanidade, né? Então, assim, supera, né, a humanidade dele. Então, assim, ele se serve, né, assim como ele viveu na sua humanidade, né, fazendo em tudo a vontade de Deus em cada ato, enquanto a humanidade dele era limitada, né, mas interiormente, na divina vontade, né, no ato divino, né, não tinha barreiras nem limitações, né? Então, na alma que vive, né, do seu querer, que vive do seu querer, que vive na divina vontade, ela também vai suplantar, né? Então, é como a Aline estava falando, né? A gente vai lá na criação, a gente vai na redenção, a gente vai fazendo, né? Indo, né, para
sem limitações mesmo, é no passado, presente, futuro, abraça todos, faz aquele ato, né, uma reparação em nome de todos, oferta em nome de todos, faz aquele sofrimento que ela tá passando, né, faz ali, né, supera mesmo o limite. Então, meu Deus, é muito incrível a divina vontade, né? Meu Deus, não tem barreiras para ela, não tem nenhum impedimento, nenhuma limitação. Então aí Jesus, como ele está já na glória, né, seu corpo glorioso, então a nossa humanidade, né, se serve, né, é um instrumento para a divina vontade formar a sua vida, né, aqui, para formar a vida da divina vontade aqui na Terra, né, ali materializar a sua vontade, se cumprir com sua vontade, ele se serve, né, da nossa humanidade, né, a nossa humanidade, nós somos esse instrumento, né, e que faz, né, a divina vontade, né, dessa continuidade que Jesus fazia. Na sua humanidade, ele vai dar continuidade em nós, né, assim, ele está dizendo aqui, ó, suplantam a minha humanidade, né, suplanta a minha humanidade, suplanta porque a humanidade dele não pode mais fazer, né, ele não está mais, tá curioso o que está dizendo, então, suplanta a humanidade dele, né, tipo assim, né? Tá tipo assim, como se fosse estar no lugar ali da humanidade dele, ele se serve, assim como ele se serviu da sua humanidade, ele vai se servir da nossa, né? Para cumprir com o seu querer. É isso que ele está dizendo aqui. Ó, supera a minha humanidade aos tempos, aos lugares e às circunstâncias. Então é incrível porque é só suplantar a humanidade aos tempos, aos lugares e às circunstâncias, né? Que a gente, assim, eu pensando aqui, a gente no, ali na prática, isso aqui que ele está falando, é isso que eu estava dizendo, né? A gente, né, essa parte de humanidade, a gente olha para as criaturas, a gente não vê mais, né? A gente vê Jesus em cada alma, em cada pessoa, a gente não fica olhando para as criaturas, né? Mas a gente olha todas elas em Deus e vê Jesus nelas, né? Vê a divina vontade em cada uma delas, né? Ver a divina vontade no tempo, nos lugares, aonde a gente vai, a gente vê a divina vontade, né, ali acontecendo, né? A divina vontade ali, né? As permissões, a vontade de Deus ali em todas as circunstâncias, nos lugares que a gente vai, a gente só vê a divina vontade, né? E até o sofrimento, ela suplanta tudo, tá dizendo aqui, né? A alma que vive na vontade dele. Então, que nessa nossa humanidade vai suplantar a humanidade dele, que já está gloriosa. Então, ele vai dar continuidade, a divina vontade vai dar essa continuidade de expandir, né? A luz, os conhecimentos, né? E formar a vida, né? Da divina vontade, né? Materializar a sua vontade, concretizar a sua vontade, formar esse ato completo na divina vontade, né? Através, assim, da nossa humanidade ali, ele vai se servir. Aí ele tá dizendo aqui, ó. Porque vivendo nelas o meu querer, né? A minha vontade vivendo nelas, eu me sirvo delas como me servi da minha humanidade. Tá vendo que eu disse? A gente somos esses instrumentos, né? Então, assim como ele se serviu da sua humanidade para materializar a vontade de Deus, né, formar a vida do querer divino, ele vai fazer isso também na nossa humanidade, né, porque ele não tem mais como fazer, né, na humanidade dele mais, então ele vai se servir da nossa para dar essa continuidade, né? Que coisa foi minha humanidade, senão um órgão, olha que coisa, um órgão de minha vontade, né, um instrumento, um órgão ali que movimentava, né, a divina vontade. Nossa, é um trechinho tão pequeno, mas se a gente for esmiuçar bem, isso aqui, Jesus está falando tanta coisa, né, nesse pequeno trecho, muita coisa. E tais são quem fazem minha vontade. Que coisa foi minha humanidade, senão um órgão de minha vontade. E tais são quem fazem minha vontade. Então, um trecho pequeno, mas muito rico, né? Muito lindo, muito lindo. Então é isso, né? Nossa humanidade tem limitações, mas a divina vontade não. Né? E Jesus vai se servir da nossa humanidade para dar essa continuidade. Assim como ele fazia na sua humanidade, né? Quando ele esteve na Terra. E é isso que ele está falando, né? Que a divina vontade, assim, é tanta luz que esconde, né?
a humanidade de Jesus, a gente vê muito a divina vontade, né? A gente vê na prática mesmo, a gente fala que é a divina vontade, divina vontade. Porque para que isso? Para que aquilo? O que a divina vontade quer? Que a gente vê a vontade de Deus nas coisas, né? E aí e para a gente querer corresponder, né? Ali, né? A gente vê a divina vontade para corresponder. Então a gente fica ali atenta e prestando atenção na divina vontade, né? No que Deus quer, né? Em cada coisa, né? Nos lugares que a gente vai, nas circunstâncias, nos acontecimentos, no sofrimento, é tudo a divina vontade que a gente olha, né? Realmente, é por isso que Jesus está falando, que a gente não vai ver ele assim, né? A gente vê muito mais a divina vontade, porque ela, né? Ela esconde a humanidade dele, né? Então a gente vai ficar vendo o ato, né? O ato em ação, a divina vontade em ação, o que ela quer, né? O para quê, né? De todas as coisas, o para quê daquele acontecimento, daquela situação, daquele sofrimento, né? E aí ele vem trazer sua vontade pra gente, né? Corresponder à vontade dele e formar essa vida da divina vontade, né? Então acho que é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.